Fala aí, galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Jefferson. Eu, como qualquer outro homem aí, né, que se preze, brincando. Eu costumo fazer muitas coisas aqui em casa e encontro muita dificuldade, né, em algumas situações onde a gente acaba, né, por não ter muita experiência e às vezes ser muito leigo no assunto, a gente acaba recorrendo ao YouTube e o YouTube acaba algumas vezes tendo ou não diretrizes para a gente conseguir fazer aquilo que até então a gente prefere não pagar, né? Às vezes até tem uma fé do próprio assistente técnico ou até mesmo tudo que você vai fazer hoje em dia, né? Você tem que saber mensurar isso de uma forma que se couber no seu bolso, maravilha, não tem problema nenhum, vamos pagar a mais ou a menos, isso é relativo, né? Mas eu mesmo gosto de fazer as coisas. Então eu tive um probleminha, eu também resolvi fazer o vídeo agora e vou fazer diversos aí, com tudo aquilo que eu posso colaborar aí. Então, senhores, eu tive um probleminha com o filtro d'água, né? O PA21G da Electrolux. Eu pesquisei bastante antes de efetuar a compra, porque onde eu moro tenho muito problema com relação à pressão da água, né? E um filtro com bomba acoplada para fluxo laminar de água é um valor bem maior do que o normal. Então, eu optei por comprar ele até então um preço mais acessível, né? Porém, algumas pessoas até acabam comprando aí, ficando na dúvida referente à própria bomba do filtro, né? Eu gostaria de falar para vocês que a bomba, né, desse filtro, ela nada mais é eficaz para jogar, né? Como vocês podem ver aqui, ó. É tudo amador, tá, pessoal? Eu peço até desculpa aqui, eu vou começar a fazer algumas coisas mais profissionais. Então a bomba desse filtro, ele nada mais é para retirar do reservatório depois que já foi filtrado. Então, as pessoas às vezes acabam comprando e se enganam, né? Então, o que eu recomendo para vocês? Que verifiquem se a pressão de água de fato ela, ela é suficiente ou não. Porque se for pouca pressão da água, vocês vão acabar comprando um filtro que não vai suprir a necessidade de vocês. Então vamos lá, pessoal. Quais foram os problemas que eu tive, né? Eu comprei o filtro e mesmo com a pouca pressão, né, de água que eu tenho aqui, ele acabou durando aí sem nenhum problema durante uns 4, 5 meses em perfeitas condições de funcionamento. E aí, com o passar do tempo, né, eu acabei notando que a pressão que sai dele já não seria mais a mesma e eu falei, poxa, não é possível, né? E aí a demora em abastecer o filtro, a caixa, que a caixa do reservatório dele estava aumentando a cada dia mais. Algumas vezes eu acabava pegando água aí, 1 litro, 1,5 litro, e aí cessava. Aí depois de 3, 4, 5 horas eu conseguia pegar mais ou menos mais um copo, e olhe lá, às vezes a noite inteira e nada. Então eu resolvi abrir ele e entender o funcionamento dele. É o que eu peço, né, para vocês fazerem também. Por quê? Qualquer assistência técnica que você vai, eles vão abrir aí o filtro, vão cobrar muitas vezes, como eu já vi e senti na pele, né? Essa situação de você às vezes ficar na mão de uma assistência técnica que às vezes elas não fazem aquilo que deveria ser e às vezes por vocês serem leigos, como eu também sou, eles cobram, né? Um valor que às vezes a gente acha que é até válido, mas dificilmente acaba sendo. Existem profissionais e profissionais. Não julgo, tá? Não sou conhecedor de todo o sistema, eu tenho um determinado conhecimento porque eu sou fução mesmo, sabe? Eu gosto de ver, eu gosto de entender como funciona. Então eu vou passar isso para vocês
para assim que vocês puderem testar também antes de vocês deixarem na mão de uma assistência técnica, porque eu tive esse problema. Então acabam condenando a bomba que retira a água que já está filtrada e outras coisas. Assim, então um filtro desse, na época eu paguei R$ 1.100. Se você for falar, pô, cobraram 400 para arrumar, é quase metade, né, do valor do filtro, então não compensa. E então eu vou passar mais ou menos uma noção daquilo que vocês devem analisar quando vocês tiverem algum problema no filtro. Então vamos lá, pessoal. Eu quero ser breve para não ser bem objetivo aqui, para otimizar o tempo de vocês também. Então, esse filtro, tá? Como que vocês fazem a desmontagem dele? Ele é provido de duas capas laterais, tá? Que eu já retirei. Já retirei elas aqui. Então, assim, existem parafusos. Vocês vão soltar os parafusos e aí vocês vão bater no sentido oposto da parte frontal, porque ele é provido de travinhas e com isso vocês conseguem liberar as duas laterais para estar fazendo a visualização de todo o sistema dele. Então, como ele funciona? Aqui, como vocês podem observar, a água ela entra por aqui, certo? Passa por um dispositivo de regulagem de pressão que até então para mim não serve de nada, porque é mais aplicável a residências que possuem uma grande pressão. Então ele regula, né? Então, como eu estou com pouca pressão, não chega nem a utilizar. E aí daqui do regulador de pressão, ele passa por essa conexão. Aqui é o elemento filtrante, aqui é a capa, né? Eu vou mostrar para vocês depois. O filtro vai aqui dentro e daqui ele acaba jogando a água para o filtro, onde desse mesmo reservatório eu tenho a saída de água que passa por essa mangueira e vai para o reservatório, tá? Então olha só, pessoal, passa por essa mangueira aqui e vai para o reservatório. Então, do reservatório eu tenho duas bombas. Então, eu tenho uma caixinha aqui que serve como reservatório e eu tenho duas bombinhas, uma de cada lado. E essas bombas, elas são até então não são tão caras, mas também não são tão baratas. Cada uma sai R$ 85, R$ 86 no Mercado Livre vocês encontram. Desse lado aqui tem outra. Uma é pro compartimento de água natural, tá? E o outro para água fria e gelada. E eles têm o seu dispositivo eletrônico acoplado ao painel, onde você faz o acionamento dele, seja pela parte frontal ou até mesmo o touch dele aqui, tá bem? Então aí, como vocês podem ver, ó, esse aqui é o elemento filtrante, tá? Ele é rosqueado e aqui é filtrada a água. E aqui você tem acesso ao reservatório, ok? Então, o que eu fiz, pessoal? Vi muitos vídeos também e alguns muito técnicos, e pra gente que é leigo no assunto, às vezes não é aplicável, mas você precisa entender como funciona. A água ela passa por aqui, então o que eu fiz, pessoal? São todos conectores de engate rápido, tá? Então então você vai conectar a mangueira por aqui, correto? Na parte traseira. Ela vai passar pelo fluxo, regulador de fluxo. Daí ela tem uma conexão que vai jogar para o filtro, para a primeira etapa, tá? Onde ela tem a entrada no elemento filtrante e ela sai subindo para o reservatório. Então, quando você tem a pouca pressão, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Muitas vezes pode ser o filtro,
tá? Que ele já está muito saturado. Mas no meu caso, eu tive duas condições que fizeram eu entender como ele funcionava para assim trocar somente as peças necessárias. E por que uma delas acabou queimando, né? Vou detalhar para vocês isso aí. Na entrada de água, eu, por ter pressão baixa, não tenho interferência desse regulador aqui, tá ok? Então ela entra por aqui por trás, passa pelo regulador e do regulador ela vai para a caixa que está acoplado o elemento filtrante na parte interna. Eu desmontei, tá? Essa parte aqui, então, ó, tem uma travinha. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem uma travinha aqui. Eu desmontei ela, acoplei ela aqui atrás e aqui na frente eu desengatei, né, essa mangueirinha aqui, ó, tá vendo? Para verificar se o fluxo estava igual ao da entrada. Isso vocês podem pegar e calcular através da vazão. Então, se vocês colocarem a mangueira que está saindo da sua, do seu ponto de água num copo, você vai verificar quantos litros ele sai por minuto. E eu pude observar que quando eu fiz o teste antes de acoplar ele, estava igual aqui nessa entrada que joga para a capa, né? Para filtragem. Falei, bom, beleza. Então esse regulador de pressão que eu vi alguns vídeos mostrando algumas vezes que ele estava travado e dificultava a passagem de água, no meu caso não foi. Então vocês primeiro têm que verificar se aqui atrás, na entrada de água, no seu ponto, você vai ter o mesmo volume pelo tempo que vocês calcularem aqui também. Então, se tiver saindo aqui o mesmo volume que entrou pelo tempo que vocês calcularam, vocês já vão ver que a válvula não está travada. Ótimo. E a partir do momento que ela sai daqui, eu fiz uma adaptaçãozinha aqui, porque a gente sabe que a gravidade, por já ter uma ausência de pressão suficiente, eu tinha uma mangueirinha branca, leitosinha, aqui, que seria essa daqui, ó. Ela era muito alta, tá vendo? Ela era acoplada aqui, no mesmo lugar dessa daqui. Ela era muito alta, então isso, querendo ou não, quanto maior a minha altura, pela lei da gravidade, eu já tenho perda de pressão aqui, tá? Então, o que eu fiz com ela? Eu peguei a mangueira do filtro do ponto d'água, cortei uma menorzinha, com o objetivo da altura ficar menor e também eu poder inclinar ela aqui para não ter tanta essa queda de pressão. E aí, aqui que foi o meu problema, pessoal, porque eu também tinha a questão da bomba. E por que a bomba queima? Porque a minha pressão de água ela já é baixa. Então, pela pressão de água ser baixa, eu muitas vezes tenho que tirar a água do reservatório e forço, né, muito ela. Então, muitas vezes eu vou lá perto, não tem água. Então, eu vou lá perto de novo, não tem água. E ela trabalha com o próprio sistema de refrigeração através da água. Se vocês puderem verificar aqui, ó, eu tenho a retirada do reservatório lá atrás e tenho a saída daqui, ó, que vai diretamente para a parte superior, onde você vai ter a sua água. Então, eu por diversas vezes, lógico, né, querendo tomar um copo d'água, vai lá perto, não tem nada. Aí aquece a bomba, aí você aperta de novo, não tem nada, e ela acaba queimando. Então, a primeira coisa que vocês têm que verificar, tá? Se, de fato, eu tenho a passagem de água do filtro, do elemento filtrante da caixa para o reservatório. Então, se vocês retirarem essa tampinha da parte superior aqui, ó,
a água tem que estar fluindo também. Lógico, com menor pressão do que aqui embaixo, porque ele vai passar na primeira entrada pelo sistema de filtragem e esse sistema de filtragem vai fazer com que a pressão seja menor. Então, uma dica muito importante para vocês que às vezes acabam aí adquirindo um imóvel novo, não sabe como está a caixa d'água e tal. Se você tiver uma saturação desse filtro aqui, a água não vai subir, tá? Então, antes de vocês levarem na assistência técnica, verifiquem esse passo a passo aqui, porque se eu tiver a saída da água normal para a entrada do reservatório, tá? Então o problema está nas bombas. Tá? Então, se eu tiver a passagem normal, o problema está na bomba, porque a bomba puxa do reservatório. Então, o que vocês podem fazer aqui também, tá? Abrir, ó, então você aperta aqui, você vai ter acesso à caixa, né, o reservatório, colocar uma lanterninha aqui e verificar se tem água no reservatório ou não. Outra coisa que eu fiz para constatar essa condição foi pegar uns 2, 3 copos de água e encher somente o reservatório. Porque se você enche o reservatório e ao fazer o acionamento pelo touch ou até mesmo pela parte frontal, se sair água, não é a bomba, né? Então é o elemento filtrante. São coisas simples, pessoal. O filtro mesmo, eu comprei um novo, já testei, já estou usando ele e tal, tudo certinho. Comprei no Mercado Livre. H2O, eu acho que foi a loja que eu encontrei com valor mais acessível, R$ 45 o elemento filtrante, em torno aí de 89, R$ 90 em outras assistências técnicas ou até mesmo especializadas em revenda, né, da Electrolux. Então esse é um filtro bom, sim, mas você tem que tomar bastante cuidado. O elemento filtrante para mim, ele durou em média 6 meses, tá? Sem que eu fizesse a troca. Porém, a própria Electrolux diz que ele tem que durar um ano. Só que assim, pessoal, entendam. A água, ela vai entrar dentro do filtro já não tão pura quanto a gente acha que deve estar, por ter uma caixa d'água nova, ou se for velha, pior ainda. Então, ele vai fazer com que essa passagem que tem que ser filtrada, ela acabe ficando saturada. E com isso, vocês vão ter a perda de abastecimento do reservatório. Então, o que eu recomendo para vocês como experiência própria? Trocar o filtro a cada 6 meses. Por quê? A partir do momento que vocês já perceberem que não está mais abastecendo a sua jarra, os seus copos como estava, né, desde quando vocês compraram, e isso vocês às vezes acabam não percebendo por conta de utilização mesmo, porque esse filtro ele já está ficando saturado. E aí faz com que, igual o meu, aconteça de você de tanto apertar na tentativa de retirar a água, você acabe queimando a bomba. Então, pessoal, a partir do momento que vocês já identificarem a situação, compensa muito mais vocês comprarem um elemento filtrante a cada 5 meses, 6 meses, para vocês não terem esse problema, do que comprar uma bombinha dessa que custa R$ 90, tá? Essa bombinha aqui, ó, ela custa R$ 90. Ela tem duas, né? Uma de cada lado, uma é para natural e a outra para gelada. Então, essa é a minha dica. Eu acredito que vocês com isso vão saber identificar se de fato a água está seguindo o seu fluxo ou não. Não encontrei nenhum vídeo desse tipo no YouTube, tá? Eu fui mexendo, fazendo, como outras coisas que eu faço aqui também, que eu vou começar a postar, porque querendo ou não, a dica de uma pessoa leiga, às vezes, ela ajuda bastante, porque não é sempre que a pessoa tem o conhecimento. Então, coisa simples. Verificou a condição do filtro, do elemento filtrante que vai aqui dentro da caixa, né? Que eu tirei para vocês aqui na hora de rosquear. Ele é rosqueado, certo? Verificou que esse fluxo ele tá ok, né? Aí é outro problema. Aí eu recomendo você levar na assistência técnica. Então, assim,
existem empresas, né? Então, assim, a gente não pode julgar, mas na maioria delas eles acabam agindo de má fé e às vezes eles só trocam o filtro. Trocam o filtro e aí acabam dizendo, como no meu caso, que é problema de bomba, né? E aí os R$ 45, né, que eu paguei no Mercado Livre acabam virando aí na assistência técnica 350, R$ 400. Então é isso aí, pessoal. A água entrou, controlou, viu que o fluxo de água do elemento filtrante não sai para o seu reservatório, enche o reservatório, com ele cheio, você faz o acionamento do touch ou da parte frontal. Fez o acionamento, está saindo água? Não é a bomba. É esse caminho que eu fiz para você que deve estar obstruído, tá ok? E aqui, ó, como vocês podem ver, eu tenho entrada e saída nesses furos aqui. Então ele entra por um furo e faz a filtragem e sai pelo outro. Se o filtro tiver muito saturado, tá? Tiver cheio de partículas aqui dentro, né? Vai fazer com que você não tenha a mesma saída de água. Então, fazer esse caminho aqui, seguir todo o fluxo laminar de água para evidenciar essa situação é de extrema importância para vocês economizarem. Então, é isso aí, pessoal. Eu acredito que são detalhes simples que qualquer um pode fazer e é lógico, né? O principal objetivo disso é vocês não serem enganados, porque se vocês fizerem todos esses testes, e o principal, né? Só de encher o reservatório de água manualmente e fazer o acionamento dos botões, você já vê que não é bomba. E é o que eles sempre dizem que é. Então, assim, numa dessa, você chega na assistência técnica e você demonstra que você, de certa forma, mesmo não tendo o conhecimento tal como eles, mas isso não precisa, né, ser apresentado de forma primária, somente na hora que vocês disserem que vocês já sabem que não é a bomba, eles jamais vão dizer que de fato seja, né? Então eles vão ver que de alguma forma, por terceiros ou por vocês mesmos, já obtiveram esse resultado aí. Tá bom, galerinha? Muito obrigado, valeu!